galera, vamos continuar a matéria, continuar o estudo das equações, belezinha? Só que agora, galerinha, vamos centralizar, não é, nosso estudo naquelas equações do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, aquelas equações que vocês já tiveram contato, tá? Lá no sétimo ano, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o que é uma equação do primeiro grau com uma incógnita? É toda a equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, onde aquele a e o b são números reais com o a diferente de quê? De zero. Gente, por que que o a deve ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, 0 vezes x vai dar zero. Ou seja, eu cancelo, eu anulo a incógnita da equação. Tudo bem? Quais são as observações importantes? Que em toda a equação do primeiro grau, o expoente da incógnita, no nosso caso ali o x, será sempre igual a 1. Por isso que a equação é do primeiro grau. Expoente igual a 1 para a incógnita. Caso apareça um expoente igual a 2, por exemplo, se o expoente 2 da incógnita for o maior expoente entre todos os termos, significa que a equação ela é do segundo grau. Expoente 3 sendo o maior, terceiro grau e assim por diante. Tá bom? Este número não nulo A, ele é chamado o quê? De coeficiente numérico da incógnita da equação. Por que que é importante destacar isso aí, tá, gente? Porque quando iniciarmos a resolução das equações, vocês perceberão que este A, ele é importante, ele é fundamental em um dos passos da resolução, tá bom? Então, galera, como exemplo aqui, ó, eu trouxe esta equação, ó, 2x menos 5, primeiro membro, é igual a x menos 2, segundo membro. Uai, professor, por que que esta equação é do primeiro grau? Porque esta equação, ela pode ser escrita na forma o quê? Reduzida, na forma equivalente também, à equação x menos 3 igual a zero. Se vocês observarem aqui, quem é o a? Qual é o coeficiente a desta equação? É 1. Por que que é 1, professor? Porque aqui, ó, à frente deste x, nós temos o quê? O coeficiente 1, que está oculto, ele não está aparecendo. Falar que eu tenho o quê? 1x ou dizer que eu tenho x é a mesma coisa. Tudo bem? Observem também que nós temos ali o coeficiente o quê? Coeficiente b. Coeficiente b é igual a 3. É aquele termo independente, ele não depende da incógnita o quê? X, 3 negativo. Beleza? Queridos, como que nós vamos proceder, tá? Em relação à resolução de uma equação do primeiro grau. Vale destacar, tá, gente, que a nossa explicação ela será dividida em 3 tipos de equações. Vamos pegar aí, inicialmente, equações mais simples, que é o que nós vamos trabalhar nessa aula. Vamos trabalhar equações que possuem alguns parênteses, alguns termos localizados dentro dos parênteses. E também vamos resolver equações que possuem termos representados na forma fracionária. Então, nós vamos dividir a explicação, não é? Em 3 partes distintas. Vocês observarão que uma, né, ela faz parte da outra. Ou seja, o que vai mudar entre uma equação e a outra, né, destas que eu citei, é apenas, né, um passo ou, né, apenas aí 2 passos a mais durante a resolução, tá bom? Então vamos observar esta balança
que está aí na tela. Vale destacar que, né, a equação pode ser representada tranquilamente a partir de uma balança de 2 pratos, que é o que aparece aqui na imagem, onde, se vocês observarem o prato da esquerda, ele está nivelado com o prato da direita, ou seja, a massa que foi inserida aqui no primeiro prato é igual à massa que foi inserida no segundo prato, para que esta balança ela permaneça equilibrada. Show de bola? E que, se vocês observarem direitinho a imagem, notarão o seguinte, ó, que aqui no primeiro prato eu tenho 3 caixinhas, tá? Com massas iguais a X, e uma caixona aqui com a massa equivalente a 8 quilos, ok? Já no segundo prato, ó, eu tenho 3 caixinhas com massa igual a X, eu tenho 2 caixinhas com massa igual a 4 e uma caixinha com massa igual a 6. Professor, por que o senhor está mostrando isso? Porque esta situação que está aí na tela, ela pode ser representada pela equação 4x mais 8, ó, 4x mais 8, primeiro prato, ou seja, primeiro membro da equação, igual, porque a balança está nivelada, ou seja, a massa de um prato é igual à massa do outro, igual a quanto, gente? 3x, ó, estão vendo aqui os 3x, mais quanto, gente? 14. Por que 14? Ó, 6 mais 4 é 10, mais 4 vai dar o quê? 14. Então, eu tenho aqui a minha equação, tudo bem? O que nós vamos fazer para resolver esta equação? Primeiro, vamos reduzir a equação na forma ax igual a b. Ai, professor, que forma é essa? Gente, esta forma aqui, ela diz o seguinte, ó, que eu vou pegar todos os termos que possuem incógnita e isolar em um dos membros da equação. Aqueles termos independentes, ou seja, aqueles termos que não possuem incógnita, eu vou armazenar no outro membro da equação. Vale destacar que este primeiro passo, né, ele é importante, né, de ser aplicado quando os membros já estão reduzidos. Ou seja, eu vou olhar a expressão algébrica que está no primeiro membro e reduz. Vou somar tudo que tem x, vou somar tudo aquilo que não tem, por exemplo, tá bom? Vou fazer a mesma coisa no segundo membro e depois deste procedimento nós vamos iniciar o quê? A redução da equação, ou seja, representar esta equação na forma reduzida, o que tem incógnita para um membro, o que não tem para o outro. Galera, o nome deste procedimento, né, ou seja, o procedimento que será utilizado para escrever a equação na forma reduzida, é chamado de princípio aditivo da igualdade. Perceberão aqui, ó, como ele não é tão difícil como parece, tá, gente? Vamos lá. Está aqui a minha equação, ó. Nesta equação, se vocês observarem bem direitinho, ó, primeiro membro eu tenho 4x mais 8. No segundo membro, 3x mais 14. O que eu decidi fazer aqui, gente? E aí eu quero que vocês olhem para a balança e para a equação. Vocês estão vendo este peso aqui igual a 8? Eu vou retirar este peso daqui. Só que tem um detalhe. Como é uma balança, se eu retiro 8 quilos de um prato, eu sou obrigado a retirar 8 quilos do outro prato. Por quê? Porque eu quero que a minha balança permaneça equilibrada. Tudo bem? Então, o princípio aditivo, né, da igualdade diz o seguinte, que em toda igualdade, o que eu somo em um membro, eu tenho que somar no outro membro, para que a igualdade ela permaneça. Tudo bem?
Se eu subtrair em um prato, em um membro, eu tenho que subtrair no outro prato a mesma quantia para que a igualdade permaneça. Então, neste caso aqui, ó, como eu quero isolar o meu x, eu vou tirar este 8 do primeiro membro e eu sou obrigado a ir lá no segundo membro, ó, e também tirar quanto? Tirar 8. Ou seja, eu vou tirar esses dois pezinhos aí de massa igual a 4. Gente, algebricamente falando, o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou retirar 8 do primeiro membro e retirar 8 do segundo membro para que a minha igualdade ela permaneça. Entenderam, gente? Este é o princípio o quê? Aditivo. E aí, quando eu tiro 8, quer dizer o quê? Que 8 positivo com 8 negativo vai dar 0, gente. Isso significa que sobrou só o 4x no primeiro membro. Agora, lá no segundo membro, quando eu faço 14 menos 8, vai sobrar quanto? Vai sobrar 6. Opa, se vocês olharem para esta nova equação, é justamente o que eu tenho lá na balança agora. Eu tenho 4x, ó, 1, 2, 3, 4 no primeiro prato. E no segundo prato eu tenho o quê? 1, 2, 3x, correto? Mais um pezinho aqui igual a 6. Tudo bem? E eu cheguei, né? Eu encontrei essa nova igualdade a partir do princípio o quê? Aditivo. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Para isolar este x em apenas um membro da equação, eu vou pegar a mesma equação que está aqui e fazer o que agora? Eu vou retirar quanto, gente? Eu vou retirar 3x do primeiro membro e 3x do segundo membro. Como assim, professor? Se vocês observarem, o que é 3x? Ó, é a soma deste quadradinho mais este quadradinho mais este quadradinho, ou seja, eu retirei 3 quadradinhos de massa igual a x do prato que está à direita. Se eu faço isso no segundo membro da equação, eu sou obrigado, gente, a fazer este mesmo procedimento aonde? No primeiro prato, ou seja, no primeiro membro da equação. Quando eu retirar 3x de um membro, eu sou obrigado a retirar 3x do outro para que a balança permaneça equilibrada. E aí, galerinha, quando eu faço isso, ó, 4x, né, menos o 3x, vai dar o quê? Vai dar 1x. 1x é igual ao que sobrou no segundo membro. Observem que 3x menos 3x dá 0, ou seja, sobrou só o 6. Tá bom? Galera, se 1x é igual a 6, já concluímos o quê? Que o valor de x nesta equação é 6. Ponto final. Só que tem um detalhe. Nem sempre vai sobrar 1x. Poderia ter sobrado 2x, poderia ter sobrado 4x, poderia ter sobrado 4/3 de x. Quando isso acontecer, o que nós vamos fazer? O segundo passo diz o quê? Que após, né, encontrar a equação na forma o quê? Reduzida, vamos dividir ambos os membros pelo coeficiente A. Gente, se vocês olharem para o que sobrou, o coeficiente A aqui é igual a 1. Então, eu vou pegar essa equação agora e dividir, ó, primeiro membro por 1, segundo membro por 1. 1x dividido por 1 dá x. E 6 dividido por 1 dá 6. Volto a repetir. Precisava ter feito este procedimento? Nesta equação especificamente, não. Por quê, galerinha? Porque o coeficiente é 1. Ou seja, quando ele é igual a 1, eu já encontrei o valor do x. Beleza? Porém, quando ele não for igual a 1, vocês deverão proceder desta forma aí para encontrar o valor de 1x. Tudo bem, galerinha? O que tem que ficar muito claro aqui?
Este procedimento, este princípio aditivo, este princípio multiplicativo, que só ele pode ser aplicado antes, mas vamos definir que neste primeiro momento vamos aplicar só quando a equação estiver na forma o quê? Reduzida, para facilitar o aprendizado, tá? Este procedimento, se vocês analisarem direitinho, nada mais é do que é positivo. Quando ele pula a igualdade, ou seja, quando ele vai para o outro membro, ele tem que ir o quê? Negativo. Ué, professor, de onde surgiu isso? Princípio o quê? Aditivo da igualdade, tá bom? Se o 1 está multiplicando, quando ele vai para o outro membro da equação, ele tem que passar o que, gente? Dividindo, que é o nosso princípio o quê? Multiplicativo, tá bom? Vamos fazer aqui outros exemplos, tá bom? É extremamente importante que vocês treinem, tá? A resolução dessas equações antes, tá? De iniciar a correção, tá bom? Antes de iniciar a correção da atividade. Então, galerinha, o que eu vou pedir a todos aqui, ó? Pausem o vídeo, tentem fazer os 3 itens apresentados na tela, como indicado no slide anterior, tá bom? Quando vocês terminarem, retornem ao vídeo, tá bom? Para a correção das atividades, ok? Pausem. Eu que pausei, gente, não foram vocês, não. Vamos lá, gente. Letra A. Como que vai ficar a nossa letra A? 5x menos 10 é igual a 2x. Galerinha, este 2x. Para retirar este 2x aqui, ó, do segundo membro, o que é que eu vou fazer? Vou subtrair 2x do segundo membro. Só que tem um detalhe. Quando eu subtraio 2x do segundo membro, eu sou obrigado a subtrair o quê? 2x do primeiro membro. Por quê? Lembram? Tá? Eu quero que todos estejam aí com a memória bem fresquinha, lá naquela balança que nós estudamos no slide anterior. Se eu retirar 2x de um membro, eu sou obrigado a retirar 2x do outro para manter o equilíbrio. Por que que você fez isso, professor? Porque agora eu sei que 2x menos 2x vai dar o quê? Vai dar 0. E 5x menos 2x vai dar quanto? Vai dar 3x. Ou seja, a equação equivalente que eu obtenho com este processo é o quê? 3x menos quanto? Menos 10 igual a 8. Galerinha, para isolar este termo aqui que tem x, que é o nosso 3x, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que retirar este 10 negativo daqui. Ou seja, retirar esse 10 negativo do primeiro membro. E para retirar esse 10 negativo, o que eu vou pensar? Eu vou acrescentar 10 negativo no primeiro membro. Mas, professor, por que você acrescentou? Porque eu sei que 10 negativo com 10 o quê? Positivo, eles se anulam. Eles são números opostos. O que isso significa? Que 10 negativo mais 10 dá 0. Vai sobrar aqui no primeiro membro da equação só o x. Porém, como eu adicionei 10 ao primeiro membro, eu tenho que adicionar 10 ao segundo membro. Ou seja, encontro aqui a equação, que é igual a quanto, gente? 3x igual a 18. Beleza? Encontramos aqui a nossa forma o quê? Reduzida. Tá bom? Já que encontramos a forma reduzida, o que é que nós vamos observar? Qual é o coeficiente A da equação? Ou seja, o número que está multiplicando a incógnita. Neste caso aqui é o 3. Então, o que nós vamos fazer para encontrar o valor do x? Vamos dividir a equação por quanto? Por 3. Quando eu faço a divisão da equação por 3, olhem que maravilha aqui, ó. 3 dividido por 3, cancelei, vai sobrar apenas o x.
E 18 dividido por 3 é igual a 6. Isto significa que a raiz desta equação é igual a 6. Tudo bem? É o número que torna a equação uma sentença matemática verdadeira. Nas próximas agora, no item B e C, a gente já vai um pouquinho mais direto, tá bom? Galera, item B. Olha aqui, ó, forma prática agora. 2x positivo. Vamos mandar para o primeiro membro o quê? Negativo. E por que que nós vamos mandar para o primeiro membro negativo? Porque eu tenho, lembre-se, que tirar 2x daqui, do segundo membro. E quando eu retiro do segundo membro, eu sou obrigado a retirar de onde? Do primeiro membro, princípio aditivo. A mesma coisa vai acontecer com o 15 negativo. Ó. O 15 negativo que não tem x, eu vou passar para onde? Para o segundo membro. Só que para retirar esse 15 negativo daqui, eu vou adicionar 15, que é o termo oposto, correto? Se eu adicionar 15 em um membro, eu sou obrigado a adicionar 15 o quê? No outro. E aí, gente, eu fiquei com o quê? Com 7x menos 2x, passou negativo, vai dar 5x. E 45 mais 15, 15 passou positivo, vai dar o quê? 60. Chegamos, encontramos aqui a forma reduzida. Eu vou identificar o coeficiente A, que é igual a 5, ou seja, o número que está multiplicando a incógnita, e dividir a equação por este mesmo número. E por que, professor, tem que ser o mesmo? Porque é a partir dele que eu aplico aqui a nossa técnica do cancelamento. Ó. 5 dividido 5 vai sobrar apenas o x. 60 dividido por 5 é 12. Encontramos a raiz da equação. E no último exemplo, gente, olhem para cá. Eu vou agora adotar aqui um procedimento contrário. Ó. Vou pegar o 3x, que é o que apresenta o menor coeficiente, e vou lançar este 3x para onde? Para o segundo membro. Como ele é positivo, quando eu passo para o segundo membro, ele vai negativo. Vou fazer a mesma coisa com 13. Ó. 13 positivo vai para o primeiro membro o quê? Negativo. Ou seja, 24 negativo com 13 negativo vai dar 37 negativo. 5x positivo menos o 3x que passou negativo vai dar o quê? 2x. Encontramos a forma o quê? Reduzida. Galera, qual que é o coeficiente da equação? Qual que é o coeficiente da incógnita? É o 2. Então, para encontrar o valor do x, vamos dividir a equação por 2. Ó. Dividir os dois membros por 2. O que nós vamos fazer? Vamos cancelar aqui ó, o coeficiente do x com este 2 está embaixo, obtendo apenas o x, que é igual a 37 meios o quê? Negativos. Tá bom, galerinha? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.